Então, estou começando a gravar aqui. Então, pessoal, bom dia. Hoje estamos aí na nossa aula do dia 12/9, 12 de setembro. A gente está falando, hoje o nosso assunto será o CPC 46, valor justo, ok? E esse é um assunto, pessoal, a gente não tem tantos slides assim. É um assunto bastante conceitual e a gente com certeza deve iniciar e finalizar essa norma ainda hoje, tá? Vocês sabem que tem normas que a gente passa duas aulas aí falando, mas esse aqui a gente deve iniciar e finalizar. Ele não é tão extenso assim, tá? Às vezes eu falo para vocês, ó, nós vamos começar a aula agora, hoje tem pouco slide, a gente termina antes do horário, mas é difícil. Semana passada eu falei isso e nós terminamos faltando 10 minutos. E tinha menos slides do que tem hoje, porque surge discussão, surge perguntas, aí a gente acaba falando bastante. Vocês sabem que eu sou bastante falador, falo bastante mesmo. Bom, então eu estava falando para vocês que, já nem lembro direito o que eu estava falando, mas é assim, estava falando da questão de aplicar as normas e da mudança das normas, tá? Então a gente precisa estar em constante acompanhamento, porque, por exemplo, no caso do leasing, veja, deixa só falar uma coisa antes. Eu sempre vou usar o termo com vocês, pessoal, CPC, tá? Embora a gente tenha para cada CPC, com exceção de um ou outro aí, que é o CPC 12, por exemplo, a gente tem um correspondente no IFRS, eu particularmente uso o CPC, pelo seguinte, no Brasil nós aplicamos o CPC, tá? Quando você vai mandar essa norma para fora, você pode usar o IFRS. Aí você vai falar, pera, mas não é a mesma coisa? Não 100%. Então isso é bem importante aí para quem não sabe, não é 100%. As normas têm uma convergência, eu diria entre 95% aproximadamente em termos de normas. Mas tem algumas coisas que são diferenciadas, algumas coisas que são diferentes, tá? Por exemplo, lá fora você tem reavaliação, dependendo do local você não tem equivalência patrimonial, enfim, você tem uma série de itens que são diferentes aqui. Isso ocorre por conta da legislação, muitas vezes, tá? Você tem a legislação e você tem determinadas normas que não são aplicadas aqui porque não tem legislação. Ou porque tem uma legislação aqui que proíbe, como é o caso, por exemplo, da reavaliação. Só para vocês terem uma ideia, o outro ponto é o CPC 12, que a gente chama de ajuste a valor presente, o nosso AVP. Ele existe lá fora, mas você não tem uma norma correspondente. A aplicação dele existe. Você usa o ajuste a valor presente lá fora, mas aqui a gente tem uma norma e lá não tem, tá? Então eu sempre uso o termo CPC, porque as pessoas falam assim, não, é o IFRS e tal, mas se você for ler o IFRS, pode ser que haja alguma pequena diferença. Mas, via de regra, é a mesma coisa. Então é assim, a gente estava falando do tempo, não sei se vocês sabem, mas cada norma ela leva em média de entre 2, 3, 4 anos para ser revisada. Tem algumas que demoram um pouquinho mais, mas à medida que o mercado sente a necessidade, digamos assim, as empresas, os contadores, a auditoria, de reavaliar essa norma, então ela passa por um processo de revisão. Pessoal, eu já tinha falado lá no começo do curso, para quem lembra, lá em março, eu falei que estava em curso uma mudança na DRE, né? No P&L aí, né? No P&L, no Profit and Loss. Então, há um processo de mudança na DRE, que logo deve ser publicada. Então, a DRE vai ser diferente do que ela é hoje. A DRE está lá no CPC 26. Houve uma mudança na DRE de quando você tinha ela antes da norma para depois da norma. Por exemplo, na nossa demonstração não tem mais resultados operacionais e não operacionais, tudo é operacional, certo? Esse é um ponto importante. Você tem uma separação das despesas e receitas financeiras, você tem a questão dos tributos das operações continuadas e das operações descontinuadas. Então, você tem uma separação nesse sentido. E vai mudar um pouquinho mais ainda. Eles vão acrescentar um ou outro item e mudar outros aí. Tá? Assim que sair essa norma, que tiver esse procedimento, independentemente da programação, a gente discute aqui. Tá? Vocês sabiam? Alguém sabia aí dessa mudança que tá por vir aí? Não? Vão estar para sair. Tá? Eu até tive acesso há um tempinho atrás desse material. Eu vou ver se eu acho esse material, mando aí para vocês. Até vou anotar aqui no meu tablet aqui, vamos ver. Né? Vou mandar aqui, ó.
Se eu tiver, eu mando para vocês, tá? Material DRE. Porque a mudança vai haver. Teve até já aí essa semana, eu recebi um convite para participar de uma live aí, para poder já discutir sobre o assunto, tá bom? Mas assim que sair eu mando para vocês. Pessoal, então é isso. Entrando especificamente no assunto aí, deixa eu perguntar. Alguma dúvida? Alguma certeza? Não? Muito bem. Olha só. Quem, vocês sabem o que é valor justo ou não? Sabem o que é o fair value aí? Agora sim, né? Ah, agora sim, Rafa? Por que agora sim? Acho que o senhor já falou umas 2 ou 3 vezes já. Então, falamos do conceito, né? E é assim, eu falei o conceito, mas assim, além daquele conceito lá, vamos ver se a gente sabe mesmo, porque tem bastante coisinha para ver no valor justo, viu, Rafa? O que eu falei para vocês era o conceito como um todo, né? Que é valor justo, é o valor que eu vou ter no, recebendo um ativo na troca de um passivo, numa operação entre conhecedores do mercado, né, independentes entre si, enfim, que seja numa operação não compulsória. Basicamente o conceito é esse, a gente vai ver, mas vamos ver a aplicação disso e vamos ver o conceito direitinho. Agora, o restante aí, então, o Eduardo, a Daiane, a Lilian, aí, a própria Luciana, o Isaías, a Marta, vocês dominam, sabem bem, aplicam isso no dia a dia, veem com facilidade? Já vi em alguns cursos assim, mas para ser sincero, não faço aplicação nenhuma. Normalmente a gente tem. As pessoas falam que é o valor justo, como o próprio Rafa falou. Eu venho falando do valor justo sempre porque praticamente toda norma você tem lá, digamos assim, a chamada do valor justo. Então toda norma você tem lá como eu posso dizer, assim, então esse ativo você pode mensurar o passivo pelo valor tal, valor justo. Você pode mensurar pelo valor justo, tá? Bom, a gente tem vários digamos assim, tem vários fatores para considerar esse valor justo. Eu queria muito passar aqui para vocês, eu tentei, fiz um teste ontem aí com o Rafael e com o Isaías, passar um vídeo para eles e não ficou legal. Então eu não consigo aqui pelo Zoom, pelo menos ainda, projetar um vídeo, projetar eu consigo, o que fica ruim é o som para vocês, tá? Então depois eu vou ver uma forma, mas aqui já fica a dica, pessoal, para quem quiser assistir um programa do Trato Feito, tá? Aquele programa no History, muitos de vocês já devem ter assistido. Quando você assiste aquele programa, fica muito claro ali esse conceito de valor justo, a diferença entre valor justo, valor de mercado, que não é a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, valor de mercado é uma coisa, valor justo é outra. Nós falamos isso, se não me engano, semana passada, acho que eu falei, não foi? Né? Então, realmente não é a mesma coisa, tá? Então vamos entrar aqui no que é efetivamente, vamos falar assim, o valor justo, tá? E aí quem tiver dúvida aí pode chamar aí. Muito bem. Então vamos lá. Estão vendo bem os slides aí, né? Ó, então aqui nós vamos falar o CP6, o CPC, desculpa, 46, mensuração do valor justo. Como eu disse, a aplicação dele é bastante ampla. A maioria das normas você tem, principalmente quando você está falando de combinação de negócios, você tem valor justo. Você tem valor justo quando a gente fala, de cara assim, os que eu me lembro, tá? Você tem o CPC 7, subvenção e doação, valor justo você tem. Você tem, por exemplo, no imobilizado, quando você tem permuta de bens, valor justo. Muitas vezes no ativo intangível você também tem a questão do valor justo. Quando você está falando no CPC 15, combinação de negócio, aí você está falando de compra, de venda, obrigatoriamente você tem que usar o valor justo. Tá? Para quem já fez aí incorporação, cisão, fusão, você usa o valor justo. Tá? Então você tem uma série de, digamos, de aplicação desse valor justo. Tá? Só um minutinho aqui que a Daniele está... Espera só um minutinho. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, porque a Daniela não está conseguindo entrar. Muito bem.
Então, pessoal, a gente tem muitas aplicações de valor justo e por isso é importante a gente saber efetivamente o que é e como aplicar o valor justo, tá? Claro que o valor justo ele trata de uma mensuração, é uma forma de você mensurar ativos e passivos, ok? Por exemplo, você pega lá um financiamento, tá? Você tem um financiamento de 100 mil reais, tá? Vamos supor que você vai pagar 10 de juros. Então, a sua dívida vai ser 110, certo? Teoricamente, você vai pagar 110. Qual o valor que eu devo registrar o meu passivo, pessoal? Vamos lá, eu tenho um financiamento de 100, ok? Eu vou ter 10 de juros. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Ó, como que vocês contabilizam essa operação? Eu estou pegando um valor de 100 e eu vou pagar 10 de juros. Como é que vocês fazem o registro aí? Eu registro 100 no passivo e os 10 diminuindo, né, do meu passivo, como juros lá, apropriar e vou apropriando juros mensalmente. Tá, então você na verdade faz cria um passivo financiamento 110. 110, isso, e 10 juros separado, demonstrando que é juros. Beleza, acho que a maioria deve fazer isso aí, não é? Muito bem. Eu posso fazer o seguinte, debitar 10 lá no meu caixa, banco, porque entrou o dinheiro, e creditar, 10 não, desculpa, 100, e creditar 100 no meu passivo? Só o 100? Que não, que demonstra os 10, né? Oi? Você deve 110, né? Não, mas os juros ainda vai incorrer, então ele pode fazer essa apropriação mensalmente também. Isso, na verdade eu não devo 110, eu devo 100. Certo? Então eu não preciso lançar os 10, eu não preciso demonstrar os 10. As duas formas estão corretas, porque na verdade, como a Daiane falou, se eu coloco um valor de 110 e um 10 redutor, pergunto, qual é o seu passivo, Daiane? Quanto você deve? 100. 100, tá certo? Então eu não preciso demonstrar os juros. Por quê? Como o Rafael falou. É claro que eu estou fazendo uma pergunta, esse assunto a gente até já discutiu, mas assim, na verdade é a base para a gente poder entrar entender um pouquinho do valor justo. É assim, eu preciso colocar lá o valor que eu devo, e o valor que eu devo é 100, tá certo? O valor que eu devo naquele momento é 100. Os juros eu não devo ainda, os juros eu devo a partir digamos assim, da competência. Vai passando os meses, eu vou devendo juros. Então antes eu não devo juros ainda, então eu não preciso registrar juros, certo? Beleza? Tá bom. Só que assim, no momento em que você pega o empréstimo de 100 mil, por que você registra somente os 100 mil? Porque os 100 mil é o valor justo da operação que você fez. Então eu preciso registrar pelo valor justo. Na verdade, assim, eu vou pegar o valor justo ou o valor presente dos dois, o menor que eu tiver. Tá certo? Porque se eu for quitar a minha dívida naquele momento, quanto que eu devo? Então, no momento da captação do empréstimo, por exemplo, os 100 mil é o seu valor justo. Agora, vamos imaginar dali 6 meses. Tá? Passou 6 meses, você pagou lá juros referente a 6 meses. Aí você teria que fazer o seguinte, vamos supor, está na época do fechamento do seu balanço. Então, na hora que você vai fazer esse procedimento, você precisaria pegar esse empréstimo e ver a seguinte situação. Bom, se eu for pagar esse empréstimo hoje, qual valor eu pago? Será que é os 100 menos os 6 meses e os juros? Ou será que se você ligar no banco, ele vai te dar um valor? Não, se você quiser negociar, eu te pago esse valor. O que vocês acham que aconteceria? Acho que ele vai dar um valor menor no banco. Ele vai dar um valor menor no banco, é isso? Muito bem. Então, geralmente ele dá um desconto, né? Oi? Geralmente ele dá desconto. Ele vai dar um desconto? Ele amortiza os juros. Então, será que seria o ajuste a valor presente aí, professor? Não, então, veja só. Como é que você chega a valor presente nesse contrato? Eu pegar o meu contrato, vou ver minha taxa de juros, tá certo? E vou trazer o valor presente, perfeito? Agora, o que vocês comentaram é o seguinte, não, se você ligar lá, ele vai te dar um desconto. Então você precisa ver se esse desconto que ele está dando é o valor do empréstimo trazido a valor presente, que é uma outra mensuração, ou se esse valor que ele te dá de desconto é menor do que aquilo que você deve. Percebe? Se for menor, você está fazendo o registro pelo valor justo. E aí seria este valor que deveria constar como passivo. Perceberam?
Então vejam que é uma coisa do nosso dia a dia que muitas vezes as pessoas não sabem que deveriam fazer dessa maneira, ou pelo menos ter esse tipo de procedimento aí, tá? Muito bem, deixa eu anotar aqui, a Daniele está entrando aí. Bom dia, Daniele, tudo bem? Bom dia. Tinha 2 links lá, um era da aula de inglês de ontem e outro era da aula aqui de hoje, né? Os dois estavam juntos lá, né? Aliás, deixa eu falar, a Lilian, a Janaína e a Daiane, o Eduardo já está no grupo da pós, né? A Daiane está também, não, né? Não, eu não recebi nem esse link do inglês, até comentei com o Eduardo ontem. Não, eu mandei no grupo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou incluí-las no grupo, tá? Do IFRS, porque quando eu mando o link, na verdade, ontem eu mandei individual aí, mas eu mando no grupo e aí as pessoas, quando tem alguma novidade, pergunta, a Daniele fez umas perguntas lá essa semana, o César, né, que ele não entrou aí ainda, fizeram alguns questionamentos no grupo e a gente também vai trocando ideias. Eu vou incluir vocês no grupo lá, tá bom? Hoje eu faço isso. Muito bem. Bom, então, percebam que no caso do empréstimo aí, do financiamento, a gente tem... a Glaucio também está com o mesmo problema aqui, ó. A gente tem... Como se diz? Que identificar esse valor justo, tem que identificar esse processo. Só um minutinho aqui. Vamos lá. A Glaucia não vai poder entrar. Bom, enfim. Então a gente precisa identificar isso. E às vezes não é tão simples assim, tá, pessoal? Identificar valor justo, vocês vão perceber que não é tão simples assim. Vamos lá. Vamos entrar aqui então nos slides, como a gente estava falando, tá? Para a gente poder entrar aqui e começar a falar do assunto propriamente dito. Bom, primeiro, qual que é o objetivo do CPC 46? Primeiro, definir valor justo. Então, como o Rafael falou agora há pouco, a definição, eu já falei várias vezes, o conceito não é um conceito difícil, ok? Mas a gente precisa entender o que é, para poder diferenciar de valor de mercado e diferenciar de valor presente. Eu me lembro que na aula passada, a própria a Solange falou assim, puxa, eu estou em dúvida do que é valor justo, eu não entendi muito bem, né? Então a gente até discutiu bem o que era valor de mercado e valor justo. Tá? Então, aqui vejam que um dos objetivos desse CPC, dessa norma, é efetivamente dar o conceito, definir o que é valor justo. Tá? Depois, ó, estabelecer em um único procedimento, ou seja, só que no CPC 46, a estrutura para a mensuração do valor justo. Tá vendo? Ó, ele fala a estrutura para mensurar. Então, por que a gente precisa, digamos, ter essa estrutura? Porque ele tem procedimentos para isso. Então, para cada item ativo ou passivo que você for mensurar a valor justo, você tem que ter aí um procedimento próprio, ou vocês vão ver que tem 3 formas para a gente fazer isso, para a gente poder fazer essa mensuração, tá? E estabelecer divulgações sobre mensurações, tá? Então, o que nós temos que divulgar? No caso da divulgação aqui, ele não é tão complexo, tá? Deixa eu perguntar para a Lilian. Lilian, lá no seu dia a dia, como você reporta para fora, você usa aí, você tem, digamos, uma aplicação um pouco mais prática do valor justo? Você tem que fazer algum tipo de separação nesse sentido, não? Então, a gente reconhece da primeira opção lá, que a Daiane falou. Seria o 110 no passivo e os juros de 10. E aí, eu não sei se o que entra no arrendamento, o CPC 06, se também entraria nessa questão do valor justo. Não, na verdade, na prática, a maioria dos ativos e passivos, a gente tem que ver questão de valor justo também. Tá? Uhum. A maior parte deles. Eu digo assim, porque tem alguns que são específicos, que tem que ser valor justo. Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo de valor justo para vocês, que eu esqueci de falar agora há pouco. Quando a gente fala de ativo biológico, a gente falou outro dia aí de ativo biológico, né? Então você está comprando um determinado ativo biológico para você. Você está comprando lá, vamos falar assim, você está comprando aí vamos falar, você está comprando um gado, você está comprando um animal, tá? E esse animal ele vai ser para você um ativo biológico, tá? Muito bem. Seja ele para corte, seja ele para produção, ele vai ser um ativo biológico. O fato é o seguinte, vamos supor que eu estou pagando lá no mercado, estou pagando na hora lá na hora que eu estou comprando, né? Eu estou pagando, sei lá, R$1.000 pela mimosa. Peguei a mimosa, vou pagar R$1.000 na mimosa.
Só que aí é o seguinte, na hora que eu estou comprando a mimosa, eu preciso já medir ali o valor justo, porque o ativo biológico, veja que aí o ativo biológico ele é específico. Você adquire um ativo biológico e você tem que registrar pelo valor justo menos as despesas de vendas que você teria com esse ativo. Você acabou de comprar, você já tem que pensar se naquele momento, se você fosse vender, quais seriam essas despesas, né? Para ver qual seria o valor justo. Então, acontece que o ativo biológico, na hora da compra, se você pagou R$1.000 na mimosa, na sua contabilidade ele vai entrar por 900 ou vai entrar por 1.200. Então, naquele momento, veja que por conta do valor justo, você já reconhece um ganho ou uma perda. Percebe? Então, vejam que você tem uma aplicação específica, nesse caso aí, do valor justo, tá? Então, aqui ele fala, ó, é definir o conceito, estabelecer em um único procedimento, então, a estrutura para mensuração, que é o que a gente vai falar bastante, e a divulgação sobre o valor justo. A divulgação ela é relativamente simples, tá? Simples assim, né? A gente vai ter que colocar bastante coisa lá na divulgação, mas ela é um pouco mais fácil. Muito bem, ó, pensando aqui em termos de objetivos, né? Ele fala, ó, então, o valor justo, então, aqui algo muito importante com relação ao valor justo, é uma mensuração baseada em mercado e não em uma mensuração específica da entidade. Muito bem, o que significa você ter uma mensuração baseada no mercado? Quando você pensa em valor justo, você está pensando naquilo que o mercado pagaria, naquilo que o mercado considera como itens importantes para definir o valor que você tem no seu ativo. Por isso, quando eu falo ativo, pessoal, lembre-se, eu estou falando ativo e passivo, tá? No caso, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de um empréstimo, que é um passivo, mas assim, a gente tem... Agora eu falei de ativo biológico, então ele está relacionado a ativos e passivos. Muito bem. Então, quando você pensa no valor justo, ele é uma medida de fora para dentro. Ele é um preço com vistas do mercado e não é um preço interno. Por exemplo, quando você define o seu preço de venda, ele é uma mensuração interna, tá? Significa que você, na sua empresa, definiu o seu preço, tá certo? E você colocou ele para o mercado. O valor justo é o oposto. A gente tem que olhar como se o mercado avaliasse, como se o mercado estivesse avaliando os nossos ativos e passivos, ok? Então esse é um fator importante aí. Porque vocês vão reparar que sempre que a norma aqui, ela fala do CPC, ela fala do valor justo, ela sempre fala com o olhar do mercado para a empresa e não o oposto, tá? Ó, para alguns ativos e passivos, pode haver informação de mercado ou transações de mercado observáveis disponíveis, e para outros pode não haver. Então, quando a gente vai falar aqui do valor justo, evidentemente nós temos aqui situação que nós vamos olhar informação do mercado. Na verdade, é o que nós falamos semana passada, vou repetir aqui, nós falamos sobre, por exemplo, quando você tem marcação, a chamada marcação a mercado, tá? Então você tem cotação de mercado. Por exemplo, o valor das ações. Eu falei agora há pouco de você adquirir gado, por exemplo. O gado, ele tem um mercado específico, então você consegue saber o valor do gado, o valor da arroba, isso tudo você consegue saber. Então, isso são informações de mercado. Transações de mercado observáveis disponíveis, ou seja, são aquelas operações que você... digamos assim, são operações semelhantes, são operações que não necessariamente a sua empresa faz com frequência, mas o mercado faz com frequência, tá? Aqui a gente poderia falar o seguinte, a gente tem, por exemplo, acho que o Eduardo gosta aí e tal, a gente falou de carros antigos semana passada, não foi? A gente fez um comentário aí, né? Por exemplo, o marido da Marta sabe tudo lá de carro antigo, né? Tem até um, né, Marta? A gente falou o seguinte... agora não tem mais não. Vendeu, Marta? Agora tá carro novo. Então, mas vamos lá, Marta, me fala, que carro era mesmo? Era um Cadete. É verdade, você tinha comentado um Cadete, ele vendeu. Vendeu bem. Aqui era um lixo velho. Mas pegou um valor, mas ele pegou um valor acima do que teoricamente tem na tabela. Isso, acima do que valia. Não é acima do que valia. Ele vendeu pelo valor que valia.
Não, porque assim, o carro, tipo assim, ele... eu lembro que, tipo assim, tipo, ele valia, sei lá, R$ 2.000. Ele pegou mais por causa que tinha os acessórios, né? Então, mas vamos lá. Veja só. Então, esse é o ponto do valor justo. Uma coisa é o valor uma coisa é o valor lá de mercado, a cotação, que seria R$ 2.000. Mas se você vendeu ele, sei lá, por 10 mil, que seja, tá? Veja que essa venda, por que você vendeu por 10 mil? Porque é o valor justo. Certo? O seu marido quis vender e a outra parte quis pagar. Quem comprou o carro por 10 mil acha que vale 10 mil. Você entendeu? Valor justo. Então você vendeu pelo valor que vale, não pelo valor que está cotado no mercado. Ficou clara a diferença? Agora, veja só. Essa pessoa que provavelmente comprou, tô chutando 10 mil aí, né? Eu sei que foi um pouco mais, foi uns 35, mas... Né? Essa pessoa que comprou esse carro aí, seja aí por 10 mil reais que seja, vamos assumir os 10 mil, ela pagou 10 mil porque ela conhece esse mercado, ela sabe que esse carro, se a pessoa reformar, mexer, eu já tive um Cadete, assim, um carro que eu gostava muito, né? Bons tempos de pular carnaval, lá em Laguna, Santa Catarina, aí sim, tempos passados, né? Hoje em dia... Agora você é cristão, Agora pode eu sou cristão, graças a Deus, né? Casado. Mas lá no escritório tem uma colega minha também, trabalha com a gente ainda, a Saline, o Dani. Ela tinha um Fusca também, ele reformadinho, ela também pegou uma boa grana nele. Então. Quando ela comentou comigo, ela falou que estava vendendo porque ela precisava no dinheiro. Foi um pouco antes dela engravidar. E eles venderam, assim, bem no choro, assim, porque eles precisavam do dinheiro e tal. E ele tava reformadinho e tudo mais. Foi nesses negócios de carro, assim, antigos. E ela pegou um bom dinheiro, viu? Você pagaria? Tem gente que gosta, né? Você pagaria, Marta, esse bom dinheiro nesse Fusca? Olha, é assim, eu acho, é que, não sei, né? Não, você. Não. Por que não? Por mais que o carro, ele tava bonito, mas não, porque, não. Eu pagava no carro melhor. Porque para você não é justo. Para você não é valor justo. Não entende? Ou seja, o valor é justo quando você está disposto a pagar aquilo que a outra pessoa está disposta a vender. Então veja que nessas operações de veículos, por exemplo, por isso que eu citei, a gente cai exatamente nesse ponto aqui, ó. Veja, você não tem cotação de mercado para veículos antigos. Não tem cotação. Você não tem uma tabela que o Brasil inteiro pode consultar. Não, você tem uma noção. Se você for olhar lá em sites, ou sei lá, no Web Motors, você vai ver as pessoas que fazem o que ele está dizendo aqui, ó. Transações de mercado observáveis. Então você sabe que as pessoas estão comprando e vendendo, não porque tem uma cotação específica de mercado, como aquilo que você tem na BMF lá, né? Que você tem na Bolsa de Mercadorias e Futuros, como você tem na Bovespa, enfim. Mas você tem operações, digamos, de mercado que você acompanha, você pode procurar na internet que você vai encontrar. Isso é transações de mercado observáveis disponíveis, ok? Ou o último item que ele fala aqui, e para outros pode não haver. Isso significa que tem determinadas operações, seja para ativos e passivos, que você não tem operação semelhante, tá? Você não tem operação semelhante. Eu vou dar um exemplo, mas até aqui, tá claro aí, pessoal? Tranquilo? O pessoal que não tem... O pessoal que eu não estou vendo aí, tá ok? O pessoal que não tem a fotinho aí, o vídeo. Tranquilo, professor. Ok, beleza. Então, beleza. Luciano e o Ricardo estão dando joinha ali, o Diogo também. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Que exemplo que nós temos de valor justo no qual você não tenha... Tudo bem, Lilian? Até aí, não? Sim, tudo bem. Tá bom aí, Lilian, ou tá mais ou menos? Tá dentro da expectativa aí, não? Tá sim. Hoje eu tô me esforçando aí, porque tem você e a Janaína, né? Então tô dando um gás aí na explicação, né? A Daiane já tá junto, então ela e o Eduardo já estão juntos, né? Tô brincando. Então é o seguinte, por exemplo, se eu fizer uma doação, ou se eu receber uma doação,
Veja, eu estou pegando aqui, sei lá, um item aqui no meu escritório, aqui na minha sala de aula que vocês estão vendo aí, estou pegando, sei lá, o meu globo ali atrás, estão vendo? Na verdade, desse lado aqui, né? Estão vendo o meu globo ali atrás, minhas cadeiras ali, estou doando isso daí. Tá, se eu fizer uma doação, pergunto, veja que eu tenho um material usado e estou doando, certo? Pergunto para vocês, primeira coisa, isso tem cotação no mercado? Eu consigo chegar no mercado, lá na Bovespa, qualquer outro tipo de procedimento e analisar e conseguir chegar nesse preço? Consigo? Consigo, Daniele? Eu acho que não. Você consegue porque tem empresas que vendem, né? Ou não? Não, então, mas veja, qual o preço de um globo daquele ali, aquele globo que vocês estão vendo ali, ó, tá vendo, ó? Aquele globo lá, ó. Usado. E você pegaria um parâmetro, sei lá, do OLX, Mercado Livre, mas não ia te dar um preço específico, né? Exato, porque não tem cotação de mercado para isso, ok? Agora, eu posso pegar uma referência em operações semelhantes, ok? Por quê? Porque era o exemplo do carro que a gente estava falando. Então, se eu for pegar lá no Mercado Livre ou LX, eu vou ver quanto que as pessoas estão vendendo esses produtos usados, né? Tá certo? Agora, e se eu estiver doando, por exemplo, tô vendo aqui alguma coisa, ó, vou doar aqui o meu crachá, ó, que bonito, meu crachá, quando eu era professor na Trevisan, tá? Nem aparece a foto aqui, tá vendo? Eu era professor da Trevisan, meu crachá tá aqui, eu vou doar esse crachá aqui, ó, que bonito, vou doar. Pergunto, qual o valor disso aqui? Como é que eu vou saber o valor que eu vou fazer a doação disso aqui? Não tem. Não tem. Aí lascou. Então, não tem. E aí, isso é só para mostrar para vocês que tem determinados produtos que nós fazemos operações com valor justo que não tem necessariamente cotação de mercado e nem operações semelhantes. E aí a gente cai nesse tópico aqui, nesse item 3, nesse pontinho aqui, ó. E para outros pode não haver, tá? Então tem determinadas situações que você não consegue medir o valor justo, de jeito nenhum. E aí nós vamos ver como é que a gente faz nesses 3 casos, tá? Então vejam lá, nós temos quando você tem informação de mercado, quando você tem informações observáveis, semelhantes e quando não tem. Bom, a definição de valor justo, então, olha que importante isso aqui, se concentra em ativos e passivos, tá? Então o nosso foco de valor justo estão nos ativos e passivos. Por quê? Porque eles são objeto primário da mensuração contábil. Além disso, este pronunciamento deve ser aplicado ao instrumento patrimonial próprio da entidade, mensurado ao valor justo. Bom, o que ele diz aqui, né? Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo aí. Ó, quando a gente pega aqui, tudo bem? Quando a gente pega aqui um determinado item, vamos pensar assim, ele está falando que a base primária da mensuração que nós temos de valor justo são os ativos e são os passivos. Pessoal, por que nós não apuramos valor justo das contas de resultado? Eles surgem primeiro dos ativos e passivos. Quem arrisca aí responder isso aí? Por que essa mensuração de valor justo ele surge dos ativos e passivos e não, por exemplo, dos resultados? Não sei se ficou clara a pergunta aí. Pode Professor, falar. vou dar um chute aqui. Pode porque falar. Chuta. O resultado ele já está na competência e o ativo e passivo eu não posso trazer ele. Ele não tem parcelas, como é que eu digo? Não tem longo prazo, essas coisas? Não seria por isso. Não seria por isso. Seria porque já está no valor justo? Basicamente, quando você... Vamos lá, o que o Isaías está falando tá correto. Basicamente, primeira coisa, quando você registra contas de resultado, basicamente eles já são reconhecidos pelo valor justo. Perceberam? E outra coisa, o que acontece primeiro numa operação? Primeiro acontecem ativos e passivos ou acontecem resultados? Primeiro acontece resultado ou ativo e passivo? Resultado. Resultado? Então, Daiane, quando você abre uma empresa, a primeira coisa que você contabiliza é o resultado? Ah, não. Ativo e passivo. Como o Diogo falou aqui, ó, o Diogo está respondendo aqui, ativo e passivo. Eu entendi a pergunta.
É o ativo e passivo. Por quê? Se eu perguntar para vocês aqui, o que é ou o que são as contas de resultado? Como é que surgem as contas de resultado? É com a movimentação da empresa, né? Com as operações da empresa, o resultado. Então, ó, o Diogo escreveu aqui, ó. Como é que é? Como é que é, Rafa? Você falou, desculpa. Olha assim, as contas de resultado, elas só acontecem após a operação da empresa. Após a empresa entrar, de fato, nas operações dela, né? Seja venda, compra, enfim. É a movimentação do ativo e passivo. Como o Diogo está falando aqui. Então, o ativo e passivo gera um resultado. Bom, isso aqui funciona da seguinte maneira. O seu ativo e passivo, você movimenta eles, tá certo? Então, nós temos dois tipos de classificação de lançamentos contábeis. Entre ativos e passivos, são as chamadas contas qualitativas. Por que qualitativas? Porque eles mudam a qualidade do seu patrimônio, mas não mudam o tamanho do patrimônio. E você tem as quantitativas, que são aquelas operações que alteram o seu patrimônio. Ou seja, que aí você tem as contas de resultado, tá? As contas de resultado, elas acontecem, tá? As contas de resultado... Pessoal, fechei o áudio de todo mundo aí. Quem quiser falar, só abre o áudio, tá? Fica à vontade, tá bom? Eu só deixo fechado porque tem algum microfone que está dando aí uma interferência. Mas pode, na hora que quiser falar, só abrir aí, sem problema, tá bom? Então, as contas de resultado, elas surgem por conta das variações que nós temos nos ativos e passivos. Então, esses ativos e passivos, eles variam, eles aumentam, eles geram essa movimentação que vocês estão falando, ou até usar o termo que o Diogo usou aqui, ele gera resultado, por quê? Porque o seu ativo ou passivo, você registra ele em tese pelo valor justo no momento da aquisição ou da venda, e depois ele tem variação. Você transforma ele em caixa com valor maior ou menor. E essa transformação em si é que vai fazer com que ele gere o resultado. Ok? Então, quando a gente olha aqui, ó, nesse item fala, ó, a definição se concentra em ativos e passivos. Por quê? O que vai para o resultado é, digamos, a variação dos ativos e passivos. Por isso que ele se concentra em ativos e passivos. Ele fala, ó, aí para finalizar, além disso, esse pronunciamento deve ser aplicado aos instrumentos patrimoniais próprios da entidade mensurados a valor justo. Ou seja, o que são os instrumentos patrimoniais próprios? São as próprias ações, tá? Então, quando eu tenho instrumento patrimonial próprio, eu tenho aquilo que são as ações que são minhas e aquilo que está, por exemplo, em ações em tesouraria, que são minhas que eu comprei. Então, o conceito de valor justo também deve ser utilizado quando eu tenho instrumentos próprios, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Bom. Vamos lá, ó. Então, aqui, ó, o CPC aplica-se onde outras normas requerem ou permitem a mensuração ou divulgação do valor justo. Então, por exemplo, instrumentos financeiros, CPC 39, 40 e 48, valor justo. Tá? A maior parte dos instrumentos financeiros praticamente é valor justo. Então, esta norma ela se aplica muito claramente nos instrumentos financeiros. Se você estiver falando do CPC da pequena e média empresa, são 11 instrumentos financeiros simples e são 12 instrumentos financeiros complexos. Depois, maioria dos ativos e passivos em uma combinação de negócio. Nós estamos falando do CPC 15. Você pode falar aqui também do CPC 15 combinação de negócio. CPC 18 CPC 18 é equivalência patrimonial, certo? Coligados e controlados. E até mesmo no CPC 36, que é consolidação. Ó, ativos mantidos para venda. Isso aqui nós falamos aí, acho que foi semana passada nós falamos, né? Foi na aula da semana passada. Os ativos mantidos para venda, o CPC 31. Quando você tira de ativos não circulantes, mantém eles lá no circulante como ativos não circulantes mantidos para venda, eles devem ser mensurados a valor justo. Então a norma é muito clara com relação a isso, valor justo. Por isso que ele está falando aqui aquelas que são específicas, ó. Propriedade para investimento. Então, propriedade para investimento, CPC 28, ele diz assim: você tem propriedade para investimento, você pode optar pelo valor justo ou pelo custo de aquisição. A empresa é quem vai definir, você tem as duas opções. Como eu disse já, a maioria opta, né, como dizem por aí, opta, né,
Na verdade, a maioria das empresas opta por valor justo. E os ativos biológicos? Os ativos biológicos é sempre valor justo, tá? Muito bem. Ó, fora do alcance. Então, o que a gente tem? Aqui, veja só. Então, aqui ele fala, ó, aplica-se... Isso aqui é importante, tá, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Aqui ele dá assim, na hora que a gente fala de valor justo, você tem a questão da mensuração, você tem a questão da divulgação, tá? Então, tem determinados itens que essa norma não alcança na mensuração, mas alcança na divulgação. Tem determinados itens que ele não alcança na divulgação, mas ele alcança na mensuração. Bom, não sei o que quer dizer isso aí. Vocês sabem, não? Eu li e não consegui entender. Alguém sabe aí, não? Não? Fala, Liliana. Você deu risada, você sabe. Fala aí. Alguém sabe? Não, eu acho que não alcança na mensuração, seria no início. Porque, por exemplo, quando eu pego um empréstimo, se eu pego ele em 12 vezes, é porque eu tenho a pretensão de pagá-lo em 12 vezes. Sim. Mas aí pode ser que no meio do caminho surja um dinheiro, receba um dinheiro que não era previsto. Aí eu tenho a ideia de quitar. E aí seria a segunda opção. Mais ou menos, mais ou menos. Funciona assim, quando a gente fala na questão, porque tem determinados ativos e passivos que a norma alcança tanto para mensuração, isso quer dizer que para aqueles ativos eu sou obrigado a fazer a mensuração do valor justo de acordo com o CPC 46, certo? Na mensuração. E aí, Lilian, seja na aquisição inicial ou seja na mensuração posterior, na data do fechamento do seu balanço, por exemplo. Tá? Ou nos reportes mensais, como você deve fazer lá, tá? Bom, então eu tenho eu sou obrigado a fazer a mensuração de acordo com o que diz a norma. Mas tem determinados ativos que quando eu falo ativo, eu estou falando ativo e passivo, tá? Mas tem determinados ativos e passivos que você não precisa necessariamente usar aquilo que a norma aqui fala de divulgação. Por quê? Porque às vezes a divulgação daquele ativo ou passivo, ou melhor, o valor justo que você utilizou ali, você mensurou de acordo com o CPC 46, mas a divulgação deve ser de acordo com a norma específica daquele ativo ou passivo. Lembre-se, todos os CPCs, todos os IFRS, lá no final, ele mostra os itens mínimos que você tem que colocar como divulgação. Tá? Então, às vezes, você tem que mensurar conforme o CPC 46, mas divulgar, ou seja, lembre-se que divulgar é colocar na nota explicativa, tá? E colocar na nota explicativa como determina a norma específica. Então, aqui acontece isso. Não sei se ficou claro, pessoal. Ficou? Né? Porque, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Estou falando de estoque. Vamos lá, CPC 16 estoque. Ele tem uma forma de mensurar os estoques, de controlar os estoques e tem um procedimento para divulgar os estoques, correto? Se você olha o CPC 16 lá no final, ele vai falar assim, ó, nos estoques, o procedimento mínimo de divulgação você tem que colocar isso, isso e isso. Perfeito. Veja que quando eu vou falar de mensuração e divulgação do estoque, está lá no CPC 16. Quando a gente vem para o valor justo, CPC 46, ele é uma norma que ele explica o que é o valor justo. E aí cada norma específica fala, ó, nesta norma você aplica o valor justo assim. Então você pode, ou ele vai falar assim, nesta norma você aplica o valor justo conforme o CPC 46. Certo? Então veja que eu estou falando de mensuração conforme o CPC 46. Mas ele fala assim, mas na hora de divulgar você tem que divulgar conforme diz esta norma e não conforme diz o CPC 46. Tá? Então a gente tem procedimentos diferentes para divulgação e para mensuração. Por isso que, veja aqui, ó, nesse caso, olha o que ele diz, ó, aqui ele fala, ó, aplica-se onde outras normas requerem ou permitem a mensuração ou divulgação. Tá vendo? E aí quando você vem aqui, ó, ele fala fora do alcance da mensuração e da divulgação. Percebe? Então, se esses itens aqui, por algum motivo, eu precisar mensurar o valor justo, eu não preciso pensar aqui na divulgação e nem na mensuração de acordo com essa norma. Então, por exemplo, se eu vou falar do pagamento baseado em ações, se lá ele falar de valor justo, eu vou ter que medir. O conceito de valor justo é um só, tá? Mas se por acaso lá tiver,
ele vai falar que você tem que seguir lá o conceito do valor justo, e o conceito é o que está aqui, porque o conceito é o mesmo nas duas normas, o conceito é um só, mas eu não preciso exatamente fazer todas as mensurações seguindo os procedimentos que estão aqui. Por quê? Porque, por exemplo, quando você fala pagamento baseado em ações, ele vai falar de um tipo de mensuração específica, que é marcação a mercado, que aqui nós estamos falando pagamento baseado em ações, e você vai pagar funcionários baseado nas ações, ou seja, na cotação que você tem na bolsa. Tá? Então você tem uma mensuração única lá. Eu não preciso ver os 3 inputs que nós temos aqui. E mesma coisa a divulgação. A divulgação que eu faço no CPC 10 é específica do CPC 10. Ou leasing, a mesma coisa o leasing. Tá? Eu vou medir valor justo no leasing? Vou. A mensuração, ela é um procedimento genérico, mas lá vai falar, você vai medir o valor justo assim. E a divulgação é de acordo com o CPC 6 e não de acordo aqui com o valor justo, tá? Outra coisa, ó, mensurações que são semelhantes a valor justo, mas não é valor justo. Aqui ele fala isso, pessoal, pelo seguinte, muitas vezes as pessoas confundem quando você fala, por exemplo, de valor justo e valor presente ou de valor de mercado, né? Então, ó, vejam, valor justo é uma coisa, valor de mercado é outra e valor presente é outra. E valor de reposição, custo de reposição é outra. Como diria o outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Cada um tem um conceito diferente. Custo de aquisição é outra coisa. Percebe? Lógico que muitas vezes o seu custo de aquisição ele vai ser igual ao seu valor justo. Isso acontece. Então, o valor justo ser igual ao custo de aquisição. Acontece? Sim, acontece. Tá? Vejam que, nesse caso, eles podem ser iguais. Às vezes você tem o valor de mercado igual ao valor justo, mas são conceitos diferentes. A gente precisa ter muito claro que, em determinado momento, eles podem ser iguais, mas nem sempre são iguais. Quer dizer, nem sempre não. Não são os mesmos. Às vezes eles podem chegar no mesmo valor. Tá? Tudo bem? Muito bem. Aí eles falam aqui, ó. Então, mensurações que são semelhantes a valor justo, mas não é valor justo. E provisões, ó, mensuradas à melhor estimativa do valor requerido para liquidar a obrigação. Por quê, pessoal? Muitas vezes essa provisão aqui, para melhor liquidação dessa provisão que você tenha, às vezes pode ser valor justo, mas não necessariamente. Como eu disse, às vezes a melhor estimativa para você quitar ou eliminar uma provisão, às vezes como o próprio termo aqui fala, é uma estimativa, não é necessariamente o valor justo, tá? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Ó, fora do alcance aqui, ó, vejam que aqui, ó, ele fala, ó, esses CPCs aqui, ó, eles estão fora do alcance tanto da mensuração quanto da divulgação. E aqui, ó, ele fala, ó, esses itens aqui, eles precisam ter o valor justo mensurado de acordo com essa... Desculpa. Eles precisam ter o valor justo divulgado... Não, aqui é fora do alcance. Estou me confundindo. Fora do alcance da divulgação. Então, eles precisam ser mensurados de acordo com esta norma, mas a divulgação é específica de cada uma dessas normas aqui. Tá? Ou seja, a contabilização de planos de aposentadoria, ele está lá basicamente dentro do CPC 33, benefícios a empregados. Nós vamos falar sobre essa norma também. Esse procedimento aqui, ele trata efetivamente, em alguns casos, lá você tem que medir o valor justo dessas operações. Tá? Só que assim, a forma como você vai fazer essa mensuração, o conceito é o mesmo, mas o procedimento, ele tem um procedimento específico. Só que a divulgação, então ele requer os procedimentos de divulgação desta norma. E o CPC 01 também, né? Ó, valor redução ao valor recuperável de ativos. Então a forma de você fazer isso aqui, ele vai ter uma maneira específica, até porque ele por si só, essa norma por si só não usa lá valor justo, ela solicita a utilização do valor justo, mas você não precisa aplicar esse valor justo de acordo com a norma, mas você tem que divulgar de acordo com esta norma, tá? Tudo bem, pessoal, até essa primeira parte aí, não? Meio complicadinho isso aqui, né? Ou não? Por isso que eu falei assim, a gente tem no valor justo uma parte que deve ser divulgado e mensurado. Outra parte que deve ser só mensurado e outra parte que deve ser só divulgado. Tá? Então, é por isso que lá em cima tem
exceção lá, né? Ele fala tal, só divulgação, só mensuração. Isso faz diferença na hora de aplicar esse procedimento do valor justo. Bom, e aqui a gente entra então nos conceitos, ó. Tem lá, ó, mercado ativo, abordagem do custo, preço de entrada, saída, fluxo de caixa, melhor uso e abordagem da receita, tá? Bom, por que a gente tem esses conceitos aqui? Pelo seguinte, a norma, quando você for ler a norma, ela vai te trazer aí vários, digamos, como eu posso dizer, procedimentos aqui específicos. Então, ela usa esses conceitos, ela usa essa expressão. Bom, principalmente aí para Lilian e para Janaína, que está começando hoje com a gente, né? Então, gostaria de deixar falar uma coisinha para vocês. É que é assim, quando eu uso aqui, quando vocês vão ver os meus slides, eu sempre falo isso para quem é aluno novo, acho que eu falei para a Daiane também semana passada, né? Se eu não falei, então estou reforçando. É o seguinte, os meus slides aqui, como a gente está falando de normas, ele não tem lá figura bonita, quadrinho e tal, né? Bom, até estou pensando em rever isso aí, só que tem um detalhe. Quando eu sigo aqui a sequência que vocês estão vendo nos slides, elas são exatamente a mesma sequência da norma. Então, se você for ler o CPC, eu faço isso propositadamente, de maneira que, à medida que eu vou explicando, é como se eu pegasse o CPC mesmo, o IFRS lá, e fosse explicando tópico a tópico. Tem aqueles tópicos que são mais detalhados, que aí eu vou na fala aqui, tá? Mas depois, na hora que você vai ler a norma, você consegue relacionar uma com outra. Lógico que a gente sabe que quando você está tendo uma aula, quando você tem aí digamos assim, as imagens, elas ficam mais facilmente gravadas na nossa mente, certo? Só que depois, como a gente não vai aplicar isso de uma hora para outra, muitas vezes, na hora que depois você vai ler, você vê aquela imagem, se você não lembrar da explicação, você não consegue aplicar. Então, tá? Então, só para vocês saberem. Então, a forma como vocês estão vendo os slides aqui é a sequência que está lá no CPC, tá bom? É a sequência que está no IFRS lá. Muito bem. Então, o primeiro conceito é mercado ativo, pessoal. Deixa eu ver aqui, ele tem dois mercados aqui, deixa eu ver. Não, aqui, ó, eu vou falar duas coisas. Ele vai falar, o CPC vai falar para vocês do mercado ativo e depois do mercado mais vantajoso, tá? Teoricamente é o que ele chama lá de mercado principal. Ele tem o mercado principal e tem mercado ativo, a gente pode pensar no mercado principal e o mercado mais vantajoso. Então, eu vou explicar o que é mercado ativo. Quando aparecer o termo mercado principal ou mais vantajoso, aí eu explico lá o que é. O que é o mercado ativo? É o mercado no qual transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficiente para fornecer informações de precificação de forma contínua. Ou seja, você tem a sua empresa, tá? Você pode vender os seus serviços aqui na cidade de São Paulo, vamos dizer assim, aqui no estado de São Paulo. Então você compra, vende, negocia com frequência. Você tem outras empresas fazendo esse tipo de operação, tá? E eventualmente você faz uma venda lá para o Amazonas, por exemplo, lá para o, sei lá, Rio Grande do Sul. Tá? Pegar os dois extremos aí. Você vende para esses estados, mas veja que lá você tem uma operação. Vamos pensar numa prestação de serviço. A Lilian, por exemplo, presta serviço e ela presta serviço, provavelmente deve ter clientes aí no Brasil inteiro, né? Mas talvez o foco seja mais aqui em São Paulo, né? Com a sede das empresas, não é isso? Mas aí a empresa dela pega um cliente que é lá no Rio Grande do Sul ou pega um cliente que é lá no Acre. Veja. Olha só, o mercado principal, o mercado ativo que a empresa da Lilian atua é aqui em São Paulo, correto? Mas ela pode pegar um mercado que não é o chamado mercado... Não que lá não exista esse mercado, tá? Existe, mas não é do mesmo tamanho que aqui em São Paulo. Então você tem o mercado principal, por isso que eu falo, o mercado principal e o mercado secundário. Então este mercado principal... No caso aqui, seria não aquele que aconteceu, aquela operação que acontece no Acre, mas que acontece em São Paulo. Por quê? É o mercado no qual transações para ativos e passivos ocorrem com frequência e volume, tá? Para fornecer informações de precificação de forma contínua. Bom, só para deixar claro, não é que não exista um mercado, por exemplo, lá no Acre ou no Amazonas, por exemplo. Estou falando estados distantes aqui de São Paulo. Existem, com certeza existe. A questão é a seguinte,
é que quando você tem lá, a frequência do seu negócio não é nesse mercado. A frequência do seu negócio entre comercialização, entre volume de vendas, ocorre aqui em São Paulo. Então, seu mercado ativo, em tese, é aqui em São Paulo. Ok? Agora, tem determinadas operações que você não tem mercado ativo mesmo, tá? Você vai para determinados estados, por exemplo, que aquela operação não tem lá. O pessoal não compra e vende, não adianta. Tá? Vocês podem ver, mesma coisa aqui, gente, ó, cursos, tá? O Marcelo outro dia falou um negócio interessante aí. Você recebeu um e-mail, foi do Amazonas ou do Acre, Marcelo? Você falou? Das aulas do violino? Você tinha comentado que você falou que estava pensando em parar, lembra? Você deu um testemunho e falou, ó, estou querendo parar com as minhas aulas de violino na internet, né? E aí você falou assim, olha, mas teve um cidadão que mandou não sei da onde aí. Você lembra disso? Ah, sim. Qual foi o lugar que a pessoa te mandou o e-mail? Foi Pernambuco. Então, tá vendo? Olha só, olha o caso do Marcelo. Para quem não conhece, ele dá aula de violino lá na internet. Compra, vende também aí, né? Tem uns violinos bons ali para vender, tá, pessoal? Quem quiser, né? Tem uns violinos lá bons. Tem um de 500, 2.400 e 2.600, né? E um de 4,5, não é, Marcelo? Você mostrou para mim? Tem um de 4,5 para quem quiser aí. E um de 6 mil. Você vai comprar um. Oi? A Daniela falou que vai comprar o de 6 mil. Ah, tem um de 6 mil lá para vender, ó, tá vendo? Misericórdia. Não, Daniela, mas tem que ver se é valor justo ou não, né? Se for pro resto da vida, vale a pena. Tem que ver se ela está disposta a pagar. Né? Exatamente. Olha só. Então, veja. Percebam que, por exemplo, no caso de aula de violino pela internet, eu lembro que o Marcelo falou assim, a pessoa me mandou um e-mail para eu não parar, porque lá não tem professor que faz isso. E quando tem, não tem acesso. Você percebe? Então tem muitos locais aí, gente, que não tem essa... Só estou dando exemplo aqui de casos de cursos. Tem lugares que você não tem curso de jeito nenhum, não tem professor que dá curso e tal. Percebe? Então esse aí só para vocês terem uma ideia do que é o chamado mercado ativo. Tá claro ou não? Perfeito. Muito bem, ó. Então, esse é o mercado ativo. Aí a gente tem a chamada abordagem do custo. Você vai ter aqui ó, a abordagem do custo, depois você vai ter a abordagem da receita, tá vendo? Nós temos duas abordagens quando a gente vai mensurar, então, esse valor justo. Fala, ó, então, a abordagem do custo, ó, técnica de avaliação que reflete o valor que seria exigido atualmente para substituir a capacidade de um serviço ou de um ativo, normalmente referido como custo de substituição ou custo de reposição. Então, tem determinadas situações, se você pegar as normas brasileiras de contabilidade para o setor público, você tem casos que você só consegue fazer a mensuração com o custo de reposição, valor de reposição. Quando a gente olha o nosso CPC 0, que é a estrutura conceitual básica, ele dá lá os tipos de valores. Ele fala valor justo, custo de aquisição e dá custo de reposição. Na contabilidade em si, a gente não usa praticamente o custo de reposição. Pelo menos para fins contábeis, tá? A gente não deve usar custo de reposição. Tem que ser custo de aquisição ou valor justo. Basicamente, a maior parte das mensurações são esses dois itens aqui, tá? Só que muitas vezes, esse valor justo, tá? Muitas vezes, ele é considerado aqui ó, o chamado custo de reposição. Por quê? Porque às vezes você tem que mensurar o valor justo usando a abordagem do custo. Não sei se ficou claro. Às vezes a mensuração do valor justo às vezes é pela abordagem do custo. Por isso que ele fala a técnica de avaliação de determinados ativos e passivos que você precisaria para repor aquilo, ou para pagar um passivo, ou para substituir um ativo. Essa é a abordagem do custo. Bom, tem o chamado preço de entrada. Preço pago para adquirir um ativo ou recebido para assumir um passivo em uma transação de troca. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, imagina assim, eu estou fazendo uma operação, uma permuta. Então, eu tenho, sei lá, eu tenho que receber um valor de um cliente, tá? E o cara tem uma dívida comigo. Então, eu tenho contas a receber e o cara lá na outra ponta tem contas a pagar, tá? Só que assim, até dei um exemplo lá da minha irmã, que ela foi lá na loja de móveis, pegou os móveis do cara lá como parte de pagamento. Lembram desse exemplo? Ou seja, eu preciso receber um valor,
o cara precisa me pagar, só que ele não tem dinheiro. Então, a gente faz uma permuta. Eu vou lá, vou pegar um determinado bem. Eu tinha até falado do quadro que eu peguei, o cara falou até, só não pego do gato, né? O restante do quadro você pode pegar. Veja, eu fui lá e peguei determinados bens para ele pagar a minha dívida, certo? Então, na hora que eu pego esse bem e que ele entra na minha contabilidade, na hora que eu vou fazer o registro, o valor que eu vou considerar vai ser o valor justo, na operação vai ser o valor justo. Isso é um preço de entrada. Isso é um valor de entrada. Tá claro? Isso é o que ele chama aí de valor de entrada, aqui, ó, preço de entrada. Então, é o preço pago para adquirir um ativo ou recebido para assumir um passivo em uma transação de troca. Depois você tem o preço de saída, que é o oposto, é o inverso. Preço que seria recebido para vender um ativo ou pago para transferir um passivo. Então, no caso da Marta, que vendeu o cadete, o valor que ela recebeu foi um preço de saída. Diga lá, Marcelo. Por exemplo, você vai pegar uma dívida, pega um carro. Tá. Só que o valor do carro é menor do que a sua dívida, do que a dívida do cliente. Aí você amortiza a dívida, fala, se não me deve mais nada, por exemplo, o carro custa lá 30 mil, mas ele te deve 35. Certo. Você lança o carro como 30 mil, ou 35, ou você joga os 5 em perdas? Faça a mínima ideia, pessoal. E aí? Entenderam? Ó, eu tenho uma dívida para receber de 35. Aí o cara vai lá e me paga com um cadete de 30 mil reais. Certo? Recebi o cadete de 30 mil reais. Eu tenho um contas a receber de 35. Recebi um bem em troca por 30. Primeira pergunta. Qual é o valor? Vamos supor que eu vou receber esse veículo, eu vou usar esse veículo na minha empresa. Ele vai ser ativo imobilizado para mim. Primeira pergunta que eu faço. Qual o valor que eu vou registrar esse ativo? E segunda, como que eu vou mensurar esse ativo? E tem uma diferença ainda entre o valor que eu vou registrar e o valor da dívida. Se for o caso, como é que a gente faz essa operação? Que é a pergunta do Marcelo, né, Marcelo? Isso. Eu registraria pelo valor justo, que seria os 30, né? E desconto de 5 mil na despesa financeira. Porque eu perdi, deixei de receber. Mas aí não teria que ser como perda? Sei lá. Como é que a gente faz aí? Sei não. No caso, seria desconto, né? Se o cara devia 35, ele pagou 30, então é desconto. Então, vamos lá. Então vamos falar a primeira questão do desconto. É desconto ou é perda? Então, mas aí, só repete de novo o finalzinho. Quem que tá concedendo esse desconto aí? É o cara que não tá pagando ou você que tá concedendo desconto? Não, você tem que receber 35 e você aceita o carro por 30. Aí é concedido, né? Desconto concedido. Eu acho que é perda. Eu acho que a ideia talvez não seria de perda, porque ele poderia esperar e receber os 35, né? Poderia cobrar, sei lá. Eu acho que é uma perda. Estou na dúvida aqui. Então vamos lá no conceito. Na dúvida, vamos no conceito. Vamos lá. Eu só faço pergunta difícil, né? Bom, antes vocês sabem que eu sou chato. Eu gosto de responder, tentar pelo menos responder direitinho dentro do, né? Que às vezes o cara fala, não, é desconto, é perda. Bom, mas vamos lá. Imagina primeira coisa, imagina a seguinte situação. O conceito de perda lá no livro de cursos do professor Eliseu Martins, para quem lembra aí, né? Então, quem fez o curso de controladoria deve ter visto custos lá, né? A Daiane aí, a Lilian fizeram um pós lá na coisa, viram custos, não viram? Talvez o professor tenha usado o livro do professor Eliseu Martins, basicamente, né? Porque ele é em termos de custos, para mim é o melhor. Ele fala assim que perda é um consumo anormal ou involuntário do ativo. Tá? Então, perda é quando você tem um ativo e ele se consome de forma anormal ou de forma involuntária. Então, nesse caso, ao fazer essa operação, eu estou aceitando receber menos, tá certo? Então, eu pergunto, é anormal? Não, anormal não é porque pode acontecer. Segundo, é voluntário ou involuntário? Voluntário. Então a resposta que eu dou é desconto, não é perda. Certo? Certo. Nesse conceito, tira.
Então eu tô tentando embasar a minha resposta, ou seja, eu entendo que é desconto financeiro por conta de você, de ser voluntário. Você está fazendo aquilo porque você quer, não é porque aconteceu, certo? É diferente, por exemplo, de o cara chegar lá roubar a sua moto, por exemplo. Ali você tem uma perda, porque você tem um ativo, ele foi consumido de forma anormal. Eu diria que no Brasil até normal, né, pessoal? Foi consumido de forma normal, mas foi involuntário, não é isso? Ou, por exemplo, você bateu o carro, né? Exato, exatamente. Beleza. Então, bater o carro é normal, mas é involuntário, em alguns casos. Tem casos que é voluntário, tem cara que faz porque quer. Mas vejam que nesse caso, então, eu entendo que seria uma despesa financeira, descontos concedidos, tá bom? Agora, qual o valor que nós deveríamos registrar? Olha só, pessoal, aqui vamos gerar um pouco de polêmica aí. Nós temos a seguinte situação. Eu estou recebendo o carro por 30, certo? Eu devo reconhecer esse carro por 30 ou não? 35 a gente já viu que não é, certo? Porque a diferença vai ser valor justo. A diferença vai ser, digamos, meu desconto aí. Mas a pergunta que eu faço, eu vou registrar esse veículo por 30 ou não? O que vocês acham? Tem que ver o valor de mercado, né? Valor de mercado? Valor justo do carro? Então, 30 é o valor que eu estou disposto a aceitar para abatimento de dívida, né? Não quer dizer que ele... Exato. Então, vamos lá. Eu entendo que aqui a gente tem que, no momento dessa operação, mensurar o valor justo do carro. Tá certo? Para fins de registro, olha só, porque o valor que eu aceito por 30, para mim, em tese, é o valor justo que eu estou negociando com a outra pessoa, certo? Mas será que se eu fosse vender esse carro hoje, quanto eu venderia? Então, aí daí entra outra questão, né, professor? De repente, você pegou ele por 30, ele vale 34. Exato. Aí você pode registrar como 34 e colocar só 1.000 de despesa. Não. Você colocaria... Olha como seria interessante esse registro. Esse registro contábil, como diz, né? Esse registro. Tem que fazer assim. Exato, ao que o Diogo está falando aqui, ó. Então, por exemplo, eu teria... eu recebi o veículo por 30... Tudo bem, muita gente vai colocar só a diferença de 1.000 lá, né? Mas assim, o certo seria eu receber esse veículo por 30, então eu estou dando um desconto de 5, certo? Beleza? Só que aí você mede o valor justo. E o valor justo vai ser 34. Tudo bem, eu poderia pegar e colocar, digamos aí, só um desconto de 1.000. Vejam só, são operações diferentes. Primeiro, eu receber o veículo por 30, eu estou matando a minha operação com o meu devedor lá, né? Certo? Com o meu cliente. Então, a minha operação morreu ali. Então, eu tenho, nesta operação, eu tenho aí um desconto financeiro de 5, como a gente viu. Só que aí eu vou registrar essa operação, esse carro na minha contabilidade. Na hora de fazer o registro, veja, eu vou ter que medir o valor justo. Por quê? Porque pode ser que ele valha 34. E você aceitou menos para não perder, tá certo? Só que é o seguinte, você já recebeu os 34? Não. Se você fosse vender hoje, você venderia por 34, que é um valor justo de mercado, que as pessoas pagariam. Então, em tese, eu deveria registrar por 34. Então, o líquido, você teria um desconto financeiro de 5, e nesse caso, Marcelo, você já registraria o carro por 34 e registraria um ganho de 4. O seu líquido é uma perda de 1.000, tá certo? Mas você tem aí um ganho de valor justo de 4. Percebe? Você teria que fazer, no meu entendimento, os dois registros de forma separada. A perda de 5 e o ganho do valor justo de 4. Sim, no final das contas vai sobrar os 1.000 do mesmo jeito. Vai sobrar os 1.000 do mesmo jeito. Professor, são vários orçamentos, no caso, né? São. E operacionalmente, depois eu teria que compensar o a pagar com a receber lá, fazer um conto de contas? Contabilmente você teria assim, ó. Vou debitar o meu passivo pelo valor de 35, certo? Nós estamos falando de ativo, desculpa. Então, eu vou creditar o meu ativo pelo valor de 35, vou debitar o meu
meu desconto financeiro. Pensar num lançamento múltiplo, tá? Eu debito. Quer ver? Ó, basicamente, acho que ele ficaria assim. Ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Vamos lá. Então, ó, eu teria aqui, ó. Preciso comprar uma canetinha para fazer esses razonetes, viu, pessoal? Porque fazer isso aqui assim à mão é duro. Então, por exemplo, eu tenho meu contas a receber aqui, certo? Ó, no meu contas a receber, eu tenho 35, certo? Bom, então, primeira coisa, eu daria baixa aqui de 35 mil aqui, ó. Estou dando baixa de 35, fechou? Certo. Aí eu tenho descontos concedidos, despesa financeira. Nós estamos falando de 5, não é isso? 5 mil. Beleza. Aí, ó, veja que me sobra 30 aqui, não é isso? Bom, quanto que eu estou registrando nesse veículo? O Marcelo falou, então eu vou ficar com esse veículo. Estou lançando ele por 34. Ó, 34. Então, o meu contas a receber eu eliminei. Parte 1. Parte 2. Eu tenho meus descontos concedidos de 5 mil, tá? E tenho meus veículos aqui de 34. Muito bem. Tá faltando quanto pra gente aqui? Ó. O que a gente tem que fazer aqui agora, pessoal? Ó, a Beatriz está falando aqui. A Beatriz não, desculpa. A Janaína, né? Poderia registrar o valor 34 e a legislação brasileira permite esse valor justo para maior? Permite. Vou falar sobre isso, Janaína. Uma boa pergunta, tá? Uma boa pergunta. Então, ó, nós teríamos assim, ó. Os 35, matei os 35. Os 35 aqui, ó, com 5, tá certo? E eu deveria lançar aqui no meu veículo, eu posso fazer de duas formas isso aqui, tá? Ó, eu posso fazer assim, ó. Vamos lá, ó. Eu posso lançar aqui como 30, só pra gente visualizar, tá bom, pessoal? Fechou meu lançamento aqui? Aí sim. Fechou, certo? Só que aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, valor justo. O valor justo do meu veículo, eu tive um ganho de quanto? 4, né? 4 mil. Consequentemente, eu lançaria aqui os 4 mil aqui, ó. Tá? Assim, pelo menos assim fica um pouquinho mais fácil a gente visualizar. Vejam que eu tenho uma despesa financeira de 5 e tenho um ganho pelo valor justo de 4. Digamos assim, a minha perda final, né, minha despesa final vai continuar sendo 1.000. Matei o meu contas a receber e o meu veículo está registrado pelo valor justo, porque trata-se aí de uma permuta, certo? Então eu preciso registrar pelo valor justo. Tecnicamente seria esse o lançamento, tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Não, Senhor, mas ainda assim, acho que para mim, né, pessoalmente, eu preferia um outro tipo de lançamento, mostrando a perda e o ganho, né? Não, mas a perda e o ganho não, o ganho, né, no caso. Não, mas aqui você está mostrando. Vamos lá, vou mostrar de novo para o Eduardo ver ali também, ó. Então veja, ó. Aqui eu tenho meu contas a receber, ó. Aqui eu tenho minha despesa, Rafa, ó. E aqui eu tenho meu ganho. Entendeu? Esse valor justo aqui, ó, vamos falar assim, ó, esse valor justo aqui, ó, tá? Isso aqui é uma receita. Entendeu? Ô, professor, eu só não entendi uma coisa nesse lançamento, que é o seguinte, ó, se eu matar o contas a receber 35, e aí eu mato com o recebimento, a contrapartida é o veículo. Ah, não, entendi. Eu estou tentando achar uma perna aqui, mas na verdade esse 35 do contas a receber, ele já era saldo inicial, né? 35, não, contas a receber é o que você tinha a receber, já é saldo inicial. Entendi, tá certo. Assim você consegue ver. Mas você tem que lembrar que já tinha ele, isso aqui você consegue ver. Então, ó, você tem os 35, 5 e 30, tá vendo aqui, ó? E depois o ajuste do valor justo. Isso aí. E na DRE eu vou conseguir ver o desconto e o reconhecimento lá. Você vai ver as duas coisas lá. Você entendeu, Rafa? Você tá vendo aqui? Você tem aqui tanto a parte da despesa financeira quanto da receita financeira?
Não, entendi. Eu falo assim, se o senhor tivesse registrado o veículo por 34 direto Ah, e não, não não. demonstrasse, Ah, entendeu? sim, não. Por isso que eu fiz separado. Eu acho que fica melhor porque você consegue identificar que você tem um desconto e você tem a receita financeira que está acontecendo ali e você tem o valor justo, tá? Isso é importante. Professor, Diga. qual seria o documento suporte dos 4.000? Porque se eu vou, por exemplo, pesquisar, vai no LX, no mercado, Você já qual seria o respondeu. documento de suporte? Você já Isso respondeu. mesmo? Não Basicamente. precisa de um laudo. Bom, vamos lá. Duas questões importantes, pessoal. Primeiro. Tabela FIP, né? Oi? Tabela FIP também. Exato. Vamos lá. Duas coisas muito importantes aí. Primeiro, essa questão do laudo, tá, Lilian? Muita gente questiona que para medir valor justo, você tem que ter laudo. Talvez na empresa que você trabalhe, deve ter, com certeza deve ter auditoria independente lá. Quem que audita vocês? Deloitte. A Deloitte, né? Muito bem. Possível, talvez já tenha, talvez se alguém estudou na televisão, foi meu aluno. Se foi com a PMG, é certeza que foi meu aluno lá. Mas é assim, normalmente eles vão falar, você precisa de laudo, você precisa de não sei o quê. Depende, nem sempre. A norma não exige laudo, certo? Quando você vai fazer a mensuração, seja valor justo, você precisa ter uma documentação suporte. Isso, inclusive, vale para o imobilizado, tá? Vale para o imobilizado. Porque as pessoas falam assim, não, precisa de laudo. Não necessariamente. Por exemplo, num caso nesta operação de veículo, por exemplo. Então, o que você vai ter? Qual que é a documentação suporte? Porque se você tiver uma auditoria, ela vai questionar, tá, como é que você mensurou o valor justo? Não é isso que eles vão fazer? Tá, então você vai falar assim, ó, eu mensurei o valor justo. O que é o valor justo? Vamos lá, ó, antes de responder isso aqui, vamos ver o conceito aqui de valor justo. Espera aí. Ó, vamos lá, ó. Conceito de valor justo, tá aqui, ó. É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Então veja, ó, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo. Perfeito? Muito bem. Como é que você justifica esse registro de 34? Vai falar assim, não, olha, eu dei um desconto para o cara para receber o bem, para não perder o bem, tá? Para não perder o bem. Só que é o seguinte, se eu for vender esse veículo hoje, ele vale 34. Então, no registro inicial, eu preciso considerar o valor justo. Como é que você vai fazer isso? Faz uma relação, faz uma pesquisa lá na OLX, por exemplo, no Web Motors. A tabela FIP, como o Marcelo falou, ajuda, mas ela sempre tem um valor maior, porque, na verdade, a tabela FIP ela é referência para valor de seguro, essas coisas. Antigamente, pessoal, todo mundo ia comprar e vender carro, ia lá na tabela FIP e negociava a partir dali. Hoje o pessoal olha mais outras referências. Mas você entendeu, Lilian? Seriam esse levantamento. Porque assim, ó, fala assim, ó, eu tenho uma média de preço pelo valor justo, desculpa, pelo OLX. Eu tenho uma média de preço pela Web Motors. Pega lá o mesmo carro, mesmo ano, mesma quilometragem, e a tabela FIP é tanto. Tira uma média dos três, por exemplo. Não é nem o mais alto, nem o mais baixo. Somos três, tira uma média. Aí você teria uma documentação suporte, evidentemente teria que ficar separado, principalmente para quem tem auditoria, para poder justificar. Então não precisa de laudo. Isso não se confunde com... porque nesse caso é no ato do recebimento, mas se eu tenho o meu ativo já registrado, isso não se confunde com reavaliação de ativo, que não pode no Brasil? Não. Vamos lá. Essa é a pergunta da Janaína, né? Você está com a mesma dúvida, não é isso? Nesse caso eu entendi melhor por conta que foi um bem de uma dívida que eu tinha, mas no caso de um bem já registrado, eu posso fazer isso? É isso que é? Não. Não. Ah, beleza. Tá, então vamos lá. Aí a gente responde um pouco a pergunta da Janaína. Ó, ela perguntou aqui, ó. Poderia registrar o valor de 34? Legislação brasileira permite ajuste a valor justo para maior? Então vamos lá. Pessoal, valor justo. Eu posso aumentar o valor justo de um bem ou não? Que é mais ou menos a pergunta que a Daiane está fazendo. É a mesma que a Janaína. Para quem não está vendo a Janaína aí nos nomes, está escrito ali Beatriz. Onde vocês estão lendo Beatriz, leiam Janaína, tá, pessoal?
Ela está ali camuflada ali, ela está disfarçada. E aí, pode ou não, pessoal? Eu posso aumentar o valor de um ativo? Não. Não, é exatamente o que o senhor falou da reclassificação, né? Que não pode, né? Depende. Minha resposta Só na é depende. Só na compra. Para o quê? Para imóveis que pode? Não, então, vamos lá. Quando que Para pode? registro inicial, professor? Depende. Ah, eu adoro isso. Olha só. Primeiro, vamos lá. Ô, palavrinha maldita é essa, viu? Depende. É a palavra mais importante em contabilidade, depende. Vamos lá, pelo seguinte, pessoal. Eu posso aumentar o valor de um ativo? Depende. Depende do quê? Se este ativo ele é mensurado pelo valor justo. Entendeu, Daiane? Entendeu, Janaína? É assim. Então, vamos lá. Eu tenho uma propriedade para investimento. Tá? A propriedade para investimento... O que é uma propriedade para investimento? São aqueles imóveis ou terrenos para locação ou valorização. Não é que você usa, tá? Aquilo que você aluga ou que você deixa lá para valorizar, para aumentar o valor, isso é propriedade para investimento. O CPC 28 diz assim, propriedade para investimento você pode medir pelo critério do custo ou pelo valor justo. Então, se é valor justo, a cada fechamento eu vou aumentar ou diminuir o meu valor justo. Vou dar um exemplo para vocês. O Eduardo já fez curso comigo lá na Contimatic. Uma das primeiras vezes que eu fiz o curso de imobilizado, olha, eu dou treinamento lá faz muito tempo, e também faz muito tempo que eu não dou treinamento mais. Desde março, por conta da pandemia, a gente não voltou mais. Mas assim, eu lembro que foi quando essa norma entrou em vigor aí do valor justo, eu lembro que eu tive um aluno, ele falou assim, professor, eu tenho um cliente que ele tem bens que eles devem ser classificados como propriedade para investimento. Tá? Por quê? Porque são bens de família lá, é uma empresa de administração de bens próprios que eles alugam. Uma empresa de bens de administração próprio que eles alugam. Eles oferem renda por meio do aluguel. Então não é imobilizado. Mas é uma imobiliária. Não é imobilizado, é propriedade para investimento. Tá certo? Não é estoque, é propriedade para investimento. Muito bem. A propriedade para investimento, você mensura... A Daiane está com dúvida ali, né? Tá, né? Com a testa franzida assim, deve estar falando assim... Eu estou tentando entender. Então, na propriedade para investimento, a gente mensura valor justo, tá? O que significa isso? Que na época do seu fechamento, Daiane, no fechamento do seu balanço lá, Janaína, o que vai acontecer? Se o valor justo for maior do que o que está contabilizado, você registra o ganho. Se o valor justo for menor do que o que está contabilizado, você registra a perda. Certo? Então, esse caso específico foi um exemplo prático. O aluno falou assim, professor, então eu estou fazendo a reclassificação desses bens, que eles estavam imobilizados, estava classificado errado, estou colocando em propriedade para investimento. Tá certo? Tá certo. Beleza. No outro curso de imobilizado, o cara estava lá de novo. Ele foi 3 vezes. Lembra do caminhão? Foi 3 vezes. Esse aí também foi 3 vezes. Os dois foram 3 vezes. No segundo treinamento, ele foi lá e falou assim, professor, olha só, os bens eles estavam avaliados em 10 milhões de reais. O valor justo atual, se eu for vender esses bens hoje, o valor dele está 19 milhões de reais. Eu vou ter um ganho de 9 milhões. O que eu faço com esse ganho? Receita. Debito propriedade para investimento, credito ganho por ajuste a valor justo. Tá certo? Mas você vai falar, mas eu estou aumentando o valor. É uma reavaliação? Tributa, professor? Oi? E tributa em cima do ganho, né? Não, esse caso não. Aí é que está. Aí você vai na Lei 12.973 e na IN 1700, lá da Receita Federal, ela vai dizer o seguinte, você precisa criar subcontas para que eu, Receita, consiga identificar que aquela valorização trata-se de valor justo e não de ganho efetivo. Porque a Receita hoje ela sabe que o conceito do valor justo está sendo utilizado, é aplicável, mas não é tributável. Até porque é o seguinte... Ele não tributa porque não vendeu, né, professor? Só está levando a valor justo. Né? Muito bem. É muito importante isso. Não existe ativo futuro nem passivo futuro. Certo? Eu sempre falo isso. Não tem ativo futuro nem passivo futuro. Não existe.
O ativo e o passivo é aquilo que você tem naquele momento. Então, por que a Receita não tributa valor justo? Por quê? Pena que a Solange, que é especialista em tributos, não está aí. Né? Por que não se tributa esse ganho pelo valor justo? Sabe por quê? Porque esse valor justo, ele ainda não se realizou. Ou seja, ele naquele momento, aquele imóvel vale aquilo. Mas você não realizou esse ganho. Então, contabilmente, eu coloco numa subconta. Na hora que eu vou mandar lá para o meu SPED, eu preciso efetivamente colocar isso tem que ter uma subconta específica lá no meu plano referencial, porque senão a Receita vai tributar, tá? Aí o Diogo tá falando aqui, no futuro pode haver uma diminuição desse valor? Pode. Porque vamos supor, você tem um imóvel, aí o que acontece? Você tem um imóvel ali em Itaquera. Aí os caras vão lá, ele vale 19 milhões. Os caras vão lá e constroem o estádio do Corinthians. O valor do bem diminui. Você tem uma perda, porque está construído o estádio do Corinthians ali. Tô brincando. Claro que não! Os corintianos de plantão aí, né? Tá errado essa contabilidade aí. Ó, vejam o caso do estádio do Corinthians. Pessoal, vocês tinham os imóveis lá, digamos, nesse patamar aqui, ó, da minha mão aqui, tá vendo? Você tem os valores dos bens nessa situação. Quando construiu, não precisa nem ter construído, quando o Lula divulgou que ia construir o estádio para a Copa, os valores dos imóveis fizeram isso aqui, ó, foram lá para cima. Depois que teve a Copa, acabou, não sei o quê, os valores fizeram isso aqui, ó, eles baixaram. Não no mesmo patamar, mas eles não são mais como estavam lá em cima. Então, isso é justamente o que o Diogo está falando. Você tem um patamar, ele aumentou o valor justo, mas depois caiu. Então, o valor justo ele é medido tanto para cima quanto para baixo. Ele, como diz o outro, varia. Dar vez para mais, dar vez para menos, mas varia. Certo? Ou seja, ele varia, aumenta ou diminui. Posso reconhecer esse ganho? Sim. Ele é tributado? Não. Tá claro? Mas aí a Daiane ainda não tem a sua pergunta respondida, que ela perguntou, isso não é reavaliação? Não. Vamos lá, por que não é reavaliação? Primeiro, tem uma coisa específica que fala sobre isso, né? Então não se confunde na regra geral, é por isso, professor? Também, exatamente, né? Então a Luciana, a Janaína está perguntando aqui, ó, minha dúvida era essa, por causa da tributação, nesse caso você excluiria do LALUR. Então veja só, se você está no simples ou no lucro presumido, então aqui esquece tributação, esquece LALUR, você vai lançar isso na sua contabilidade, esse ajuste aí do valor justo e acabou, certo? Perfeito. Ainda sendo presumido ou simples, é melhor você abrir uma subconta, porque para não ter dúvida para a Receita Federal, tá? E se for lucro real, você vai ajustar essa diferença lá no LALUR, tá? Você tem que lançar isso no LALUR, que vai impactar no que a gente chama lá, o que nós vamos ver depois, no CPC 32, tributo sobre o lucro, tá? Você vai ter um impacto, porque isso vai gerar uma diferença temporária que a gente chama, tá? Então, esse ajuste, Janaína, vai ser feito lá no LALUR, como você está colocando aí. A reavaliação, ela é diferente, tá? Porque, veja só, o valor justo é por conta do tipo do bem, tá? Se você pega ações das empresas, o valor das ações com o valor de mercado, ele não aumenta ou diminui? Ele não varia? Para cima ou para baixo? Significa que se eu aumentar o valor das minhas ações, porque o mercado valorizou as ações, eu estou fazendo uma reavaliação das minhas ações? Não. Não, faz um ajuste. Ou seja, é ajuste de valor de mercado, que nesse caso, veja que neste caso, pessoal, o valor justo é igual ao valor de mercado. Ações, por exemplo, o valor justo é igual ao valor de mercado. Por quê? Porque eu tenho uma cotação, que a gente vai ver que é o chamado input número 1, tá? Entendi. No mesmo Então, caso do... a reavaliação é só quando parte da própria empresa. Eu mesmo vou lá e reavalio meus bens. Você tem, basicamente, fala Marcelo, eu vou explicar. Não, eu ia só falar que é basicamente o mesmo propósito lá dos bens lá daquele seu aluno lá. Isso, exatamente. Então veja que ele teve um ganho de 19 milhões e na terceira vez que ele veio para saber da tributação. A mesma pergunta da Janaína, tributa ou não tributa? Né? Então, mas a primeira pergunta dele era, puxa, está valendo 19, estava contabilmente por 10, agora vale 19. Eu vou ter um ganho de 9 milhões, eu vou ter que pagar imposto? Não, nesse momento não.
porque ainda não se realizou. Bom, mas uma coisa importante é assim, o valor justo, ele é uma medida do mercado para a empresa, não é isso? Que a gente viu aqui, não é? Então vamos lá, Daiane, ó, quando a gente fala de reavaliação, primeiro, a reavaliação, ela tende, e na verdade você reavalia porque você acredita que o seu bem vale mais. Então, normalmente a reavaliação é sempre para cima. Você não reavalia para baixo, você reavalia para cima. Perfeito? Primeira coisa. Segundo, para reavaliação, hoje não mais, porque é proibido, mas precisava de laudo. Aí sim, Lilian, precisa de laudo. Tá? Precisaria do laudo. Então, eu era obrigado a ter laudo de 3 empresas diferentes. E veja, é uma medida de dentro para fora. Então, você reavalia os seus bens e publica e coloca lá no seu balanço e faz o registro. Só que tem um detalhe. A própria contabilização é diferente. Eu vou lançar isso lá no meu imobilizado, por exemplo, pensando no imobilizado, tá? E credito reserva de reavaliação no patrimônio líquido. Diferente do valor justo. O valor justo é a valorização ou desvalorização de determinados bens agora. Então, o impacto se dá no resultado nesse período. A reavaliação, ele se dá no PL porque entende-se que a reavaliação é algo que você deveria ter feito lá atrás e não fez. Então, você está aumentando o valor do bem. No Brasil... Aumentando o patrimônio, né? Está aumentando o seu patrimônio. Aí você fala, mas o valor justo também. Bom, tecnicamente, os dois estão fazendo, só que a reavaliação, ele sempre aumenta. O valor justo, ele aumenta ou diminui. Você varia para cima ou para baixo. E outra coisa, Daiane, reforçando isso. O valor justo é para alguns tipos de ativos, não é para todos. Certo? Então, por exemplo... Você pega estoque, não é mensurado a valor justo, é custo de aquisição. Imobilizado, custo de aquisição. Certo? Intangível, custo de aquisição. Tá? Você tem algumas situações que você usa valor justo. Por exemplo, no caso do imobilizado, esse veículo que eu usei como exemplo, era imobilizado, não era? Só que ali nós estamos falando de um imobilizado que eu estou fazendo uma permuta. Percebe? Uma permuta. E o lançamento mais correto seria aquele mesmo, professor? Porque ele vai te dar o documento com 30 mil, né? Mas eu entendo que sim. Eu entendo que é dessa forma, assim, seria o mais correto. O documento de compra e venda ele vai te passar como 30 mil para a negociação. Foi o negócio que ele fez com você, né? Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lembra que eu estava fazendo uma negociação com um veículo aí, Marcelo, recentemente? Até comentei com vocês, né? Eu vendi um i30. E aí, assim, olha só que interessante. Eu fiz uma operação vendendo um imóvel que eu falei para vocês, tinha até comentado. Nesse imóvel veio esse veículo. Na negociação, ele entrou por 37.500. Eu sei que eu não ia pegar 37.500 nunca, porque a negociação foi feita via tabela FIP. Eu aceitei porque eu queria vender um imóvel. Eu falei, eu vou perder um pouco, mas eu prefiro porque eu quero vender um imóvel. Vendi o imóvel, fiquei com o bem. Primeira avaliação que eu fui fazer numa loja, ela falou, eu te dou 28. Veja, de 37 para 28, falei, puxa, né? Enfim, fui falar com outro lojista, o cara falou assim, ó, eu te dou 30 no carro, vou deixar aqui que tem uma pessoa interessada. Eu vou vender por, ele falou, ó, vou vender por 32, 31, 32, mas eu te dou 30. Pode ser? Falei, beleza. Bom, o cara não vendeu por 30, ficou lá mais quase um mês e meio parado. Eu anunciei na OLX, em 5 dias eu vendi o carro por conta. Vendi por 32. Na verdade, 31,5. Sabe por quanto eu tive que fazer o documento? Por 40. Por que eu fiz o documento por 40? Porque a pessoa que estava comprando porque tinha uma carta de crédito de um consórcio e tinha que ser nesse valor, sabe? Então tinha lá uma burocracia do banco. Eu falei, tudo bem, quero vender mesmo. Não vai fazer muita diferença no meu imposto de renda, porque na verdade o bem está entrando e saindo, né? No próprio período, então nem vou fazer. Nem vai lançar, né? Exatamente. Não vou lançar porque assim foi permuta, não vou fazer isso. Eu vou fazer isso no imóvel. No imóvel sim, mas não no veículo, né? Embora a Receita vai ficar sabendo da operação porque o cartório informa. Então, percebam que eu estou recebendo por um valor, o documento está outro valor, o dinheiro que entrou na minha conta é outro valor, percebe? Por isso que a gente tem que... É aquela coisa da essência e da forma. Então, na forma, o documento está saindo por 40, mas na essência... Eu estou vendendo por 31,5.
Entendeu? Então, o valor justo foi 31,5 e eu vou reconhecer por 31,5 se eu fosse contabilmente fazer isso. Não sei se ficou claro. Ficou clara a diferença entre reavaliação, aumento? Ficou claro isso daí? Beleza? Janaína, ficou claro aí? Muito bem. Então vamos lá, continuando aí, pessoal, olha só. Então, vamos voltar aqui, né? A gente estava falando aqui. Então veja, o valor justo, ele tem uma... ele não o valor justo é um preço basicamente de entrada, né? É aquilo que eu quer dizer, ele pode ter o preço de entrada aí, tem o preço de saída, o preço que seria recebido para vender um ativo ou pago para transferir um passivo. Então, no caso desse do veículo, a gente teria que levar em consideração o preço de saída, né? Tem aqui o fluxo de caixa esperado, que também é um conceito importante, porque em algumas situações a gente vai ter que analisar isso e falar, é média ponderada por probabilidade, ou seja, a média da distribuição de possíveis fluxos de caixas futuros. Por que ele dá esse conceito aqui? Porque na hora que você está... imagina, você tem uma empresa que está adquirindo outra empresa, você tem uma empresa que participa de outra empresa. Na aquisição dessa outra empresa, você registrou... Isso é importante, a Lilian fez uma pergunta agora há pouco, então precisa de laudo. Na aquisição de empresa precisa de laudo. Quando você faz uma combinação, uma empresa compra outra, obrigatoriamente você precisa ter um laudo de terceiros. Por quê? Porque você vai ter que medir aí se você tem goodwill, se você tem ágio na compra, se tem compra vantajosa ou não. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E também o laudo ele acompanha a documentação para registro na junta comercial. Tá? E aí, quando você compra uma empresa, tá? Numa operação de compra de empresa, esta operação, ela efetivamente gera aí para você, digamos, uma diferença aí nesse valor justo, tal, não sei o quê. Você tem que lembrar que esse valor justo ele vai sendo medido ao longo depois dos encerramentos, aí, dos fechamentos, né? Da mensuração posterior, a partir do fluxo de caixa. Então, se você adquiriu uma empresa, você fez provavelmente um valuation ali. O valor de aquisição dessa empresa, aquilo que eu vou registrar como ativo, ele está baseado em fluxo de caixa futuro. E esse fluxo de caixa futuro, eu vou ter que levar em consideração esses fluxos esperados. Por isso que ele dá esse conceito para a gente aqui de fluxo de caixa esperado. Então, é a média ponderada por probabilidade, ou seja, a média da distribuição, né, ao longo do tempo desse fluxo de caixa futuro. Isso vai influenciar no meu valor justo posterior. Tá? Tem aqui a questão do melhor uso. Então, uso de um ativo não financeiro por participante de mercado que maximizaria o valor do ativo ou grupo de ativos, por exemplo, um negócio, como eu disse, uma empresa, aí, dentro do qual o ativo seria utilizado. Então, a gente vai ter aqui algumas aplicações que ele fala assim, você precisa pegar esse ativo e considerar o valor justo considerando o melhor uso. Ou seja, o melhor uso seria quando você maximiza, quando você gera o maior valor desse ativo ou passivo, tá? Quando você tem operações que eles vão maximizar esse resultado aí. E por último aqui dos conceitos, ele fala aqui então a abordagem da receita. Vejam que nós falamos da abordagem do custo e aqui a abordagem da receita. Então ele fala, técnica de avaliação de valor justo que converte valor futuro, por exemplo, fluxo de caixa ou receita e despesa em um valor único atual, ou seja, descontado. A mensuração do valor justo é determinada com base no valor indicado pelas expectativas de mercado atuais em relação a esses valores futuros. Então, esse conceito aqui de abordagem da receita, de novo, então imagina que eu estou adquirindo uma outra empresa. Para adquirir essa empresa, eu fiz lá um valuation, Todo mundo sabe o que é valuation, né, pessoal? Do you know what it means valuation? Everybody knows? Não? Bom, valuation é o seguinte, é quando você faz... como é que você compra uma empresa? Eu vou comprar a empresa do Eduardo. Beleza, Edu? Tá bom. Como é que... qual o valor que você faz da sua empresa para mim? Como é que você chega no valor da sua empresa? Eu acho que a capacidade que eu teria de gerar renda em um determinado tempo. E aí, o valor eu te repassaria.
Então, em tese é isso daí. Provavelmente quem fez aí, a Daiane, a Lilian e outros que fizeram curso de controladoria, provavelmente tiveram disciplinas que falam sobre isso, não é? Então, o que é o valuation? O Eduardo falou assim, vou vender minha empresa. A empresa, em geral, ela vale o quanto ela gera de caixa. Esse é um bordão que a gente tem no mercado. Você pode ter uma empresa com milhares de ativos, mas se ela não gerar caixa para você, ela não vale nada. Não adianta você ter bens. Ela tem que gerar caixa pela operação. Então, quando a gente fala na abordagem da receita, ele fala assim, então a expectativa de rentabilidade futura ou de geração de receita futura descontada, trazidas a valor presente. Tá? Isso é feito via valuation, que aí você vai considerar os ativos que ela tem, a capacidade, a carteira de clientes, o quanto ela pode gerar de receita, digamos, a marca que ela tem, a força que ela tem no mercado, certo? Eu sempre uso o exemplo lá, por exemplo, do receber, né? Oi? O quanto você receber da empresa, o valor que está. Exato, exato. Se você tem perdas prováveis lá ou não. Eu sempre uso o exemplo do SBT, certo? Vejam agora, vocês acham que o SBT... o SBT não é líder de mercado, não é líder, né, de audiência, mas ele fica lá entre segundo lugar e terceiro lugar, ele fica disputando com a Record, certo? Pergunto a vocês, qual empresa será que é mais valiosa? Será que é a Record ou será que é o SBT? Certo? Então, esse é um questionamento. Depende, exatamente. Depende de vários fatores. Eu vou falar para vocês aqui de orelhado, vou falar para vocês o que eu vejo na mídia. O SBT, ele tem ganho aí em audiência da Record por um certo tempo aí. Claro que isso oscila, mas a última vez que eu vi, o SBT já estava ganhando da Record por um tempo. Agora pergunto, quem investe mais dinheiro? Quem gasta mais? Quem gera mais ou menos fluxo de caixa, entendeu? Então, se a Record, por exemplo, ela faz investimentos milionários e o retorno dela não é tão forte quanto o do SBT, que investe menos, supostamente o SBT ele gera mais caixas, concorda? Porque ele coloca lá uma novela mexicana, então que você tem primeiro às 5h30 você tem como é que chama? O que a Vida Me Roubou, com a Montserrat, né? Você tem lá com o Alessandro Almond. Tá bom de novela, hein, professor? Depois você tem Quando Eu Me Apaixono, na sequência. A Usurpadora. A Usurpadora já foi, a Usurpadora faz tempo, viu? Né? Que era Paloma Bracho, muito bem, não é isso? Paloma Bracho e o Carlos, né? Muito bem. Veja só. O SBT perdeu audiência porque tirou o Chaves. Tem que pôr o Chaves de volta. Então, perfeito. Perdeu porque tirou o Chaves. Mas não foi o SBT que tirou, né? Você sabe, né? Foi o dono do direito do... Você sabe o que aconteceu na negociação, né? O dono dos direitos autorais, lá do Chaves, que é o filho do Bolanhos, ele não se acertou com a Televisa. Então, por conta dos direitos autorais entre o filho do Bolanhos e a Televisa, a Televisa não podia mais negociar os direitos autorais, consequentemente não pôde renovar com o SBT. E nem com o Multishow, porque o Multishow estava passando também o Chaves. O Multishow todo dia começava às 11 até meia-noite passava o Chaves. Depois do Vai Que Cola. Tamo junto na TV aí, hein? Né? Ou seja, então veja, essas novelas, por exemplo, que ela passa como eu posso dizer, da mexicana, elas são mais baratas, provavelmente, para o SBT do que as produções que a Record faz. Não estou dizendo que são melhores, tá? Elas são mais baratas. Elas, com certeza, são melhores do que a Globo, na minha visão. Mas a Globo tem apelação, a Globo só quer saber de fazer polêmica, enfim. As novelas mexicanas, você pode assistir, não tem violência, por incrível que pareça, dificilmente. Você não tem cena de sexo, não tem nada disso. Não tem absolutamente nada disso. O que você tem nas novelas da Globo. E assim, elas fazem sucesso, tudo, mas qual o investimento que a Globo faz nas novelas? Você percebe? Outra coisa, se eu fosse comprar o... Então, eu estou falando isso porque isso gera o fluxo de caixa dessas empresas, certo? Agora, se eu fosse comprar o SBT, pensando numa coisa intangível, como eu sempre falo, será que eu comprando com o Silvio Santos lá, como a presidente agora, acho que é a filha dele, né? Mas o Silvio Santos participando da administração do SBT, ou comprando o SBT sem o Silvio Santos, faria diferença? Sim, acho que muita, né? Eu acho que faria também, né?
Alguns acham que aumentaria o valor, outros acham que diminuiria o valor. Né? Se vocês fossem comprar a Pocopets Escola de Negócios, comigo ou semigo, muda o valor ou não? Comigo é um valor, semigo é outro valor, certo? Se tiver o Titão, aí aumenta o valor. Tem que ter o Titão, né? Ah, verdade, o Titã. É, saudades, né? Que ele não apareceu mais aqui nas aulas, né? Para quem não sabe, o Titão é meu filho aí, o Thiago, 2 anos, que às vezes eu tô dando aula, ele vem aqui, tem que subir no colo e dar tchau para todo mundo. Mas como eu agora tô no escritório, ele não tem vindo mais, né? Mas, pessoal, pode ver até que o valor caiu da Pocopets aí, esses tempos. Verdade. É toda a diferença, né? Agora, ó, mas ó, vocês estão falando aí, mas olha só, ontem a gente tava batendo um papo aí de inglês, olha só, pessoal. Olha isso aqui de material aí que eu tava falando com o pessoal aí, né? O Rafael aí, o Isaías aí, né? Bastante coisa aí. E fora o que a Marta me mandou. Aliás, Marta, quero agradecer publicamente aqui, obrigado pelo material. Você conseguiu acessar? Consegui, eu baixei tudo, fiz o download de tudo. Você viu que tem bastante áudio também? Tem áudio, tem vídeo, achei muito legal. Queria agradecer. Eu vou preparar um material para a gente trabalhar aí, tá? Beleza. Bom, Agir é nóis. Tamo junto. Tudo bem, pessoal? Tá claro esse conceito aqui, ó? Essa abordagem da receita? Então é o quê? É o valor futuro, o valor que você tem estimado de receita. E aqui a gente tem que levar em consideração, claro, e aqui ele fala, depois você traz o valor presente, o valor descontado. Aqui a gente tem que levar em consideração esses fatores que nós falamos. Investimento, geração de caixa, ativos intangíveis, certo? Porque assim, uma coisa é eu comprar uma empresa com determinada marca, outra coisa é eu comprar uma empresa sem determinada marca, certo? Então, um grupo de empresas, então uma empresa comprou a outra. Comprou por quê? Porque ela tem uma carteira de clientes, porque ela tem lá, de repente, um corpo de funcionários que é extremamente bom, excelente, tem uma série de fatores aí que fazem efetivamente diferença nesses fluxos de caixa. Tá claro, pessoal? Ó, na sequência aqui, ó, nós temos aqui então a gente já entra no conceito de valor justo, mensuração e tal, tá? Só que nós vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela paradinha para o café ou não? São 10h05, a gente para 20 minutinhos aí, né? Até aqui, dúvidas não? Tranquilo? Suave na nave ou osso no sal grosso? Tranquilo? Lilian, como é que estamos aí? Tranquilo? Tá dentro da expectativa? Né? A Janaína aí também, a Daiane, estamos bem aí? Não? Então, beleza. Então, pessoal, 20 minutinhos aí para o café, são 10h06, então 10h20 a gente volta, certo? Roubar 4 minutos? Não, 10h30 a gente volta, tá bom? Beleza? Pessoal, então é o seguinte, ó, eu vou sair, a conexão vai cair, depois vocês clicam no mesmo link para acessar de novo a aula, tá bom? Porque ele já converte a primeira parte da aula. Então, até daqui a pouquinho, pessoal.